Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Lanterna Verde, edição número 28. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. Entre as ruínas ciclópicas do Castelo da Pedra Desolada, o ar vibra com a energia verde das vontades reunidas. Guy Gardner e Joe Mullen buscam pelo livro de Oa, roubado pelos Starbreakers. Quando Joe anuncia ter encontrado algo, o cuidado vira urgência. Guy insiste para que ela tenha cuidado, mas Joe responde com serenidade, lembrando que sabe o que está fazendo. E quando o pó assenta, o tesouro perdido surge intacto, o livro de Oa, reluzente como se o tempo jamais o tivesse tocado. Guy, fascinado, hesita, mas Joe sorri com confiança. Aquele tomo já sobreviveu bilhões de anos e a incontáveis apocalipses. Um livro assim não teme mais nada. Com o livro de Oa aberto diante deles, Guy mal consegue conter o entusiasmo. Aquele antigo enigma cósmico que o atormentava por meses finalmente começava a se revelar. A tradução de um vampiro estelar lhe dera as chaves para decifrar o impossível, e Joe, com um meio sorriso, o chama de nerd. Ele rebate, orgulhoso, dizendo que comia nerds no café da manhã. E o que havia ali poderia reescrever tudo o que sabia sobre o universo. As páginas, gravadas há bilhões de anos, revelavam mistérios de espectros ainda desconhecidos. Mas, de repente, o tom muda. Algo nas palavras vivas do livro os faz hesitar. Guy empalidece. Joe arregala os olhos. O silêncio se instala e ela, com a voz trêmula, apenas pergunta: aquilo deveria estar ali? E então, as páginas do livro de Oa se abrem em um clarão dourado, revelando letras imensas gravadas com energia viva. Aquelas palavras não deveriam existir. Não ali, não agora. Hal Jordan. Joe sente o ar ficar pesado, como se o próprio universo contivesse a respiração. Guy murmura, quase sem voz, que aquilo não deveria estar ali. E naquele instante, o destino dos lanternas começa a mudar. A cena muda bruscamente para a Terra, Coast City, brilhante sob o sol e repleta de arranha-céus cintilantes. O lendário Lanterna Verde corta os céus com confiança, sua energia esmeralda desenhando trilhas luminosas pelo ar. À sua frente, um inimigo acusando-o de querer matá-lo, mas Hal apenas sorri, dizendo que já voou por espaços bem mais apertados. Com ironia e leveza, ele promete um tour especial pela cidade, levando o vilão numa vertiginosa dança entre prédios, pontes e ondas que se erguem sob o impacto de sua velocidade. O grito do inimigo se mistura ao vento, enquanto Hal descreve, com humor desarmante, as paisagens. Hal Jordan transforma a batalha em espetáculo. Enquanto o vilão ricocheteia pela superfície da água, o Lanterna Verde conduz a perseguição como se fosse um guia turístico empolgado, narrando a história e as curiosidades de Coast City com o mesmo entusiasmo que usaria para salvar o mundo. Seu inimigo, encharcado e cambaleante, mal consegue responder entre gritos e tontura, mas Hal continua seu passeio triunfal, exaltando o horizonte cintilante e dizendo que nada se compara à liberdade da costa oeste. Hal pousa com elegância, deixando o inimigo despencar pesadamente sobre o concreto, enquanto um sorriso satisfeito surge em seu rosto. Ele pede que o outro tome cuidado com a aterrissagem, mas o tom é de pura ironia. Ao redor, o pôr do sol pinta Coast City com tons dourados e rosados, um espetáculo digno de reverência. Hal respira fundo, encara o horizonte e declara que aquele talvez seja o melhor lugar da Terra, o seu lar. O tom muda quando ele lembra o motivo da luta, a tentativa do invasor de transformar aquele solo sagrado em algo artificial, um campo de cultivo para um mineral alienígena. Com o olhar firme e a energia do anel pulsando em sua mão, Hal conclui com frieza, e agora dá para entender exatamente por que isso o deixou furioso. O alienígena, tremendo de medo, tenta justificar sua invasão. Diz que não sabia, que ouviu boatos de que o corpo dos lanternas não vigiava mais aquele setor. Mas Hal, impassível, responde que é tarde demais. É então que o anel emite um brilho intenso enquanto ele sentencia o inimigo. Será entregue ao corpo judicial de Oa. Antes que o vilão possa implorar, a voz do comunicador corta o ar, convocando Hal Jordan
de volta à base com urgência. Ele aceita a missão com o mesmo sorriso provocador de sempre, e num piscar de energia, molda seu veículo colossal de luz, um carro aéreo verde cortando o céu de Coast City. O prisioneiro grita apavorado enquanto Hal acelera em direção às estrelas. Em Oa, sobre o brilho frio das luas distantes, três heróis trocam provocações que disfarçam a tensão no ar. Kyle Rayner, o Lanterna Branco, encara o desafio de testar seus poderes instáveis, enquanto Superboy o provoca com o típico sorriso arrogante de quem não teme nada. A guerreira ao lado deles revira o olho, chamando toda aquela situação de algo completamente Zargnods. Insensata, perigosa e, ao mesmo tempo, inevitável. Superboy insiste, dizendo que mal sentiria que foi atingido. E Kyle, com um meio sorriso, ameaça vaporizá-lo só para testar a teoria. Ela suspira e muda de ideia num instante. Talvez seja melhor deixá-lo levar um choque. Kyle cerra os punhos, o anel cintilando como uma estrela prestes a explodir. Com um suspiro impaciente, ele se rende ao desafio. Hora do show! A energia branca começa a se expandir em ondas incandescentes, consumindo o ar ao redor. Cada traço de seu uniforme se transforma. Seu corpo brilha com o poder de vida em estado puro. O chão vibra, o horizonte se curva e até o próprio Superboy recua, sentindo a pressão daquela força incontrolável. O Lanterna Branco renasce diante deles, uma figura reluzente e sobre-humana, concentrando a essência de toda a criação em um único gesto. E enquanto a luz envolve completamente, Superboy encara a cena com espanto e admite, quase rindo de si mesmo, que talvez, só talvez, ele seja mesmo um completo Zargnod. O poder explode em uma onda devastadora de luz branca, rasgando o ar com um som que parece o próprio universo se expandindo. Kyle Rayner canaliza a energia primordial com toda a força de vontade, e cada fibra do seu corpo reluz como se fosse feito de estrelas. A luz se curva, se distorce e se espalha por Oa, atingindo tudo ao redor com um clarão cegante. No coração de Oa, Hal Jordan dispara em perseguição, deixando um rastro verde que rasga o vácuo do céu. Ele alcança o jovem kryptoniano em meio às estrelas, estende a mão e o segura antes que qualquer descontrole se transforme em tragédia. Peguei você, diz ele, com a firmeza de quem carrega o peso da experiência. E entre risadas e velocidade, Connor responde com uma provocação leve, devolvendo o tom humano à imensidão cósmica. Porque no fim, mesmo entre deuses, ainda há espaço para amizade e confiança. O poder do Lanterna Branco foge do controle, transformando-se em uma torrente ofuscante de energia. Odyssey grita para Kyle que desligue, mas ele mal consegue conter a força que pulsa de seu corpo, até que finalmente, exausto, desaba em meio à fumaça e ao brilho remanescente. Odyssey começa a contar, medindo o tempo até que ele consiga se recarregar. Um teste perigoso, mas necessário. É então que Hal surge, ainda irradiando autoridade, perguntando o que estava acontecendo. Superboy explica com ironia que estão apenas testando a instabilidade do poder de Kyle, e Hal, entre risos e broncas, admite que já fez algo parecido com o Flash. Ao perceber o caos que o grupo causou, ele decide deixar os jovens por conta própria, mas não sem uma última lição. Talvez, da próxima vez, seja melhor testar em algo que não possa morrer. De volta a Oa, Hal Jordan chega em meio à calma artificial do quartel dos Lanternas. Jessica Cruz o recebe com um sorriso confiante, brincando sobre ele estar desacelerando com a idade, enquanto um guardião observa em silêncio. A leveza do reencontro logo se transforma em urgência, quando ela revela que uma equipe retornou ao planeta de Starbreaker em busca do lendário livro de Oa, e que Guy Gardner encontrou algo. Dentro da sala de registros, Guy está absorto, cercado por tentáculos de luz verde que manipulam as páginas do tomo sagrado. Ao ver Hal, ele o chama com entusiasmo incomum, dizendo que o que está prestes a mostrar a ele é estranho, muito estranho. Starbreaker havia conseguido decifrar partes do livro, em diferentes espectros de energia, e em uma das páginas em especial, revelava algo que Hal não poderia ignorar. Quando Hal se aproxima do livro de Oa, curioso e apreensivo, a energia verde ao redor pulsa em uníssono com seu anel. Mas ao ver o que está escrito, o mundo parece parar. Seu próprio nome, gravado nas páginas sagradas, brilha em um tom espectral que não deveria existir.
Um raio de energia o atinge em cheio, lançando-o para trás em um grito que ecoa por toda a câmara. Guy e Jessica correm para ajudá-lo. O guardião o observa em choque, e a luz se dissipa lentamente, deixando Hal cambaleante, o olhar distante perdido entre visões que ninguém mais pode ver. Ele murmura com a voz trêmula que nada daquilo é o que eles pensavam, e antes que alguém possa reagir, seu corpo desaba. O corpo de Hal Jordan jaz imóvel, envolto pela luz verde que agora pulsa em forma estável, como se tentasse mantê-lo vivo. Guy e Jessica agem rápido. Ele o segura pelos ombros enquanto ela conjura uma esfera de energia para levá-lo à ala médica. A tensão é palpável. Ninguém entende o que o livro de Oa fez com ele, apenas que algo profundo e perigoso foi despertado. O guardião observa em silêncio, seus olhos refletindo tanto medo quanto curiosidade. Ele encara as páginas ainda abertas, onde o nome de Hal brilha intensamente, e murmura que o livro fez algo, algo que precisa ser compreendido antes que seja tarde demais. Enquanto os lanternas se afastam pelos corredores iluminados, o guardião se volta para a luz dourada do salão principal. Sua voz ecoando sombria. Hal Jordan sabe. Nas profundezas do Conselho dos Guardiões, o debate explode com uma chama antiga reacendida. Um deles revela que o livro de Oa continha o nome de Hal Jordan e teme que o artefato tenha transferido para ele um conhecimento proibido. O mesmo tipo de poder que outrora Crona ousou manipular. As vozes se elevam em desespero e incredulidade. Eles sabem fragmentos de sua própria origem, mas nunca a verdade completa. O guardião, de semblante severo, ergue a mão e declara que, desde que emergiram da fonte da lanterna, algo lhes foi ocultado. Partes de si mesmos que suas encarnações anteriores esconderam deliberadamente. Agora, com o que foi despertado em Hal, eles compreendem mais e temem ainda mais. Se não recuperarem e controlarem o restante desse conhecimento, tudo que os guardiões e seus ancestrais criaram poderá ruir. Com o olhar tomado por determinação e terror, ele ordena: é hora de partir de Oa, agora. No centro médico de Oa, Hal Jordan desperta sob a luz fria das máquinas de diagnóstico. Os sensores indicam que está tudo normal, ao menos em aparência, nada fora do padrão, além do seu ego, como brinca Guy. Jéssica, porém, mantém o olhar firme. Ela sente que algo mudou, mesmo que Hal insista em tratar tudo com o seu humor habitual. Tentando mascarar o desconforto, ele se levanta, prometendo avisar se algo estranho acontecer. Mas Jéssica o interrompe, firme, ordenando que ele descanse. É uma ordem direta de sua líder de corpo, diz ela, cansada de vê-lo carregar o peso do universo sozinho. Hal resiste, claro, mas cede com um sorriso provocador antes de levantar voo pelos corredores, envolto em verde. Atrás dele, a equipe observa. Nas sombras pulsantes de um laboratório distante, a verdade começa a se revelar. Um ser distorcido pela ciência e pela vontade surge das trevas, metade homem, metade máquina, e com o rosto de Hal Jordan. Mas aquele olhar não pertence a uma lanterna verde. Na verdade, é Crona, a antiga consciência rebelde dos Guardiões, preso em um corpo imperfeito, criado para se infiltrar e destruir o corpo inteiro. Ele sente o eco dos guardiões se movendo, pressentindo que algo de suas origens foi exposto. Eles sabem que falta uma peça, um fragmento da história que jamais deveria vir à tona. Acima da Terra, a torre da vigilância da Liga da Justiça flutua como um farol de esperança. Hal Jordan atravessa o espaço em meio a um rastro verde de energia, contemplando o lar dos maiores heróis do mundo. E em seu coração, a lembrança do seu maior amor, Carol Ferris. Ele sorri, refletindo sobre como ainda se considera o sujeito mais sortudo do universo por tê-la ao seu lado, mesmo depois de tudo. Enquanto seus pensamentos se misturam à vastidão do cosmos, lá dentro, entre rostos familiares, Superman, Mulher Maravilha, Cyborg e tantos outros, a rotina dos heróis continua, e Carol, agora uma estrela por conta própria, troca um sorriso sutil, quase imperceptível. Hal sente isso à distância e a trilha de luz que o acompanha parece brilhar ainda mais intensa. Sim, ele pensa, o mais sortudo do universo, sem dúvida. Flutuando sobre a Terra, Hal e Carol se reencontram sob a imensidão do cosmos. Ela o saúda com um sorriso leve, perguntando se já estava de volta,
e ele responde que jamais poderia ficar longe. Entre risos e olhares, o convite para jantar vira apenas um pretexto, um gesto familiar de quem já se conhece além das palavras. Mãos se tocam, energia verde e violeta se entrelaça, e o tempo parece parar. Falam em voar até a Argentina ou talvez ficar. O olhar de Hal se acende em um brilho quase humano, e antes que ele termine sua frase, algo profundo desperta por trás da luz em seus olhos. Um lampejo sombrio, uma força que não deveria existir. Num instante, o brilho sereno de Hal se transforma em caos. Sua mente é tomada por visões, lembranças antigas, realidades partidas. E em uma guerra cósmica entre os próprios guardiões, energias colidem como estrelas morrendo, rasgando o tecido do universo enquanto sete luzes, as cores do espectro emocional, se cruzam em uma explosão de poder. No coração dessa tempestade, o rosto corrompido de Cronas surge, deformado, renascendo através da dor de Hal. O Lanterna Verde luta para resistir, mas algo dentro dele desperta. Algo que não pertence à sua vontade. Carol o chama, confusa. Hal desperta de seu transe, confuso e a mente ainda ecoando imagens que ele mal consegue compreender. Carol percebe o olhar distante e tenta disfarçar a preocupação com leveza, mas o silêncio entre eles diz mais do que qualquer palavra. Um chamado interrompe o momento. Star City precisa de ajuda, e Hal, fiel à missão, parte sem hesitar. Carol tenta brincar, tenta segurar o sorriso, mas a verdade pesa no olhar dela. Algo está errado com o homem que ela ama. Ele se despede com um aceno, desaparecendo em um feixe esmeralda que corta o céu. Sozinha, ela sussurra para o vazio do espaço, que o ama, e sempre amará. Quem sabe, quando ele voltar, ele conte o que está acontecendo de verdade. Essa foi uma pincelada da história da HQ Lanterna Verde, edição número 28. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!